sem perceber, e isso está te travando. Existe algo acontecendo dentro de você agora que está moldando o seu futuro, e o mais perigoso é que você provavelmente não percebe. Não é o mundo lá fora, não são as pessoas, não é a falta de oportunidades. É algo muito mais silencioso, mais profundo e mais difícil de identificar. É a forma como você está pensando enquanto ninguém está olhando. É a conversa que você tem consigo mesmo nos momentos em que tudo parece dar errado. É ali que tudo começa a travar. É ali que tudo começa a desmoronar, antes mesmo de qualquer resultado aparecer na sua vida. Porque a verdade é simples, mas poucos têm coragem de encarar. Você não está sendo bloqueado por forças externas. Você está sendo sabotado por dentro. E o problema não é que você seja fraco. O problema é que você foi condicionado a pensar de uma forma que te limita, que te prende, que te mantém sempre no mesmo lugar. Você até tenta mudar, tenta ser mais disciplinado, tenta acreditar mais, tenta fazer diferente. Mas sempre chega um momento em que algo dentro de você puxa de volta, te faz duvidar, te faz parar, te faz desistir antes mesmo de ver resultado. E nesse momento, você começa a se questionar, começa a pensar que talvez não seja para você, que talvez não seja capaz, que talvez esteja pedindo demais da vida. Mas não é isso. Nunca foi isso. O que está acontecendo é que a sua mente ainda não aprendeu a jogar do seu lado. Preste atenção nisso, porque aqui está uma das maiores viradas que você pode ter na sua vida. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com uma ideia dominada. E isso significa que antes de qualquer mudança externa, precisa existir uma decisão interna firme, inabalável, que não negocia com o medo, que não se curva diante da dúvida, que não se entrega quando as coisas ficam difíceis. Mas o que a maioria das pessoas faz? Elas tentam mudar o resultado sem mudar o pensamento. Tentam construir algo novo com a mesma mentalidade que sempre as manteve presas, e isso nunca funciona. Enquanto você não percebe isso, a sabotagem continua acontecendo de forma silenciosa. Ela aparece quando você se compara com os outros e se sente menor. Ela aparece quando você pensa em começar algo e já imagina que não vai dar certo. Ela aparece quando você erra uma vez e usa isso como prova de que não é capaz. Ela aparece quando você começa com energia, mas abandona no meio porque a motivação acabou. E tudo isso parece normal, parece humano, parece justificável. Mas é exatamente isso que está te travando. Você precisa entender uma coisa com clareza absoluta. A sua mente não foi feita para te destruir. Mas se você não aprender a controlá-la, ela vai fazer exatamente isso. Porque a mente sem direção cria medo, cria dúvida, cria insegurança. E quando você vive reagindo a esses pensamentos, você perde o controle da sua própria vida sem perceber. Você começa a agir baseado em impulso, baseado em emoção, baseado em medo. E quando isso acontece, não importa o quanto você queira crescer, você sempre vai voltar para o mesmo ponto. Mas existe uma saída, existe uma forma de quebrar esse ciclo, e ela começa com uma escolha simples, mas extremamente poderosa. A escolha de observar antes de reagir, a escolha de não acreditar automaticamente em tudo que passa pela sua mente, a escolha de assumir o controle, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando é difícil, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Porque é exatamente nesses momentos que você constrói força de verdade. A maioria das pessoas quer se sentir pronta para agir. Mas os fortes fazem o contrário. Eles agem mesmo sem se sentir prontos. Eles continuam mesmo quando estão cansados. Eles persistem mesmo quando não têm garantia de resultado. E isso não é motivação. Isso é disciplina. Isso é controle mental. Isso é uma mente que foi treinada para obedecer um propósito maior.
e não os impulsos momentâneos. E aqui está outro ponto que poucos entendem. A sabotagem não acontece só quando você pensa negativo. Ela também acontece quando você se distrai demais, quando você foge da dor, quando você evita o desconforto. Porque toda vez que você escolhe o caminho fácil, você enfraquece a sua mente. Toda vez que você evita o que precisa ser feito, você ensina para si mesmo que não é capaz. E isso vai se acumulando, vai se repetindo, até se tornar um padrão invisível que controla suas decisões. Mas quando você começa a fazer o oposto, algo muda. Quando você começa a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você começa a construir respeito por si mesmo. Quando você cumpre o que promete para si, sua confiança cresce. Quando você enfrenta o desconforto em vez de fugir, sua mente começa a se fortalecer. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa mudar a forma como responde aos seus próprios pensamentos. Porque no final, não é o que acontece com você que define sua vida. É como você interpreta, como você reage, como você decide agir a partir disso. E essa decisão acontece dentro da sua mente, todos os dias, o tempo todo. Talvez ninguém tenha te dito isso de forma tão direta, mas você precisa ouvir agora. Ninguém vai salvar você de você mesmo. Nenhuma oportunidade, nenhum dinheiro, nenhum relacionamento vai resolver aquilo que está desorganizado dentro da sua mente. Porque se você não mudar por dentro, você vai perder por fora. Não importa quantas vezes a vida te deu uma chance. Mas se você decidir assumir o controle agora, tudo muda. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma real. Você começa a pensar diferente, agir diferente, reagir diferente. E isso começa a refletir na sua vida. Porque quando sua mente muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, seu destino começa a mudar junto. Então a pergunta não é mais se você é capaz. A pergunta é se você está disposto a parar de se sabotar, se você está disposto a assumir responsabilidade pelo que acontece dentro da sua mente. Se você está disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando tudo parece difícil, porque é isso que separa quem continua travado de quem começa a crescer de verdade. Não é sorte, não é talento, não é oportunidade, é decisão, é consistência, é disciplina, é controle mental. Respira fundo agora e pensa com sinceridade. Quantas vezes você já desistiu antes de tentar de verdade? Quantas vezes você deixou um pensamento negativo decidir por você? Quantas vezes você se sabotou sem perceber? E mais importante, quantas vezes você ainda vai fazer isso antes de decidir mudar? A boa notícia é que você pode mudar isso a partir de agora, não amanhã, não quando estiver mais motivado, não quando tudo estiver perfeito, agora. Porque o momento em que você decide assumir o controle da sua mente é o momento em que sua vida começa a sair do lugar. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se identificou, então faça algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: eu assumo o controle da minha mente. Isso não é só um comentário, é um compromisso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal.